Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, caros ouvintes que estão nos acompanhando no Instagram do Inova Contestado, @InovaContestado. Então, gostaria de dar as boas-vindas ao InovaCast, que ele está acontecendo aqui na Expo Caçador 90, que é o podcast que ele mergulha no universo da inovação, do empreendedorismo e do desenvolvimento regional. Então, eu me chamo Felipe Pasqualin, hoje estou como gestor de inovação dos projetos aqui do meio oeste de Santa Catarina pelo Sebrae e não vou coordenar, eu vou aqui fazer esse intermeio, né, esse intermédio dessa nossa conversa, que é para ela ser bem informal, sobre alguns temas muito pertinentes aqui, tanto para a feira quanto para a nossa região, né? Então, primeiramente eu gostaria de apresentar o nosso board, né? Então, contamos aqui com o seu Nereu Baú, que é presidente do Sindicato Patronal da Madeira. Muito obrigado por ter aceito, seu Baú. Desculpe, presidente do Sindicato do Setor de Papel, Celulose e Embalagens. Mil perdões, seu Nereu. Assessor da diretoria do Sindicato da Madeira. Ah, perfeito. Então, temos aqui também o senhor Edson Bertotto, que é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais. Muito obrigado por ter aceito. Obrigado eu, sim. O secretário da Agricultura da cidade de Caçador, senhor Gustavo Ferlin. Boa tarde. Furlim, perdão. Furlim, isso aí. muito obrigado por ter aceito Imagina. essa nossa conversa. Satisfação. E Enio Parmediani, que é nosso colega aqui do Sebrae, cuida dos projetos do agro e fico muito contente, é um dos nossos especialistas no setor aqui em Santa Catarina. Então, para essa nossa primeira rodada, eu gostaria de passar, por gentileza, a palavra ao seu Nereu, para falar um pouquinho sobre as perspectivas, principalmente, né? Sejam elas do setor, como que o pessoal está lidando com as notícias que estão vindo, como que está o mercado. Está contigo, seu Nereu. Ok, obrigado. Eu que sou mais inexperiente, me põe de primeiro, né? Mas tudo bem. Não. Pessoal, eu gostaria de falar um pouco sobre madeira e também sobre celulose, que é onde eu trabalho. E eu gostaria de colocar que o setor de madeira hoje está tendo um certo problema, falando agora a nível comercial, né? Houve uma redução de exportação de madeira, principalmente para os Estados Unidos, onde as nossas empresas de caçador têm clientes muito fortes nos Estados Unidos e também na Europa, né? Mas em função de tudo que está acontecendo lá, houve uma redução estimada em 20%, 30%. As empresas estão se mantendo, né? Vendendo 70%, 80%, aumentando os estoques um pouco, outros reduziram produção. Mas isso tudo é passageiro. Como quase tudo que acontece na economia é passageiro, né? Nós temos altos e baixos, isso é frequente, né? Mas como nós estamos aqui no Inova, eu gostaria de falar um pouco sobre aplicações da madeira, né? Hoje Caçador é um exemplo para Santa Catarina. Caçador hoje exporta móveis, portas, aberturas, janelas e muitos outros produtos, chapas, né? Mas o futuro traz mais novidades para a madeira. E é onde devem entrar agora os inovadores, as pessoas que trabalham nas empresas, né? E que podem começar pesquisas. Tenho certeza que terão ajuda e o acompanhamento do Inova Caçador, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que eu recebi, é que hoje está em desenvolvimento em vários países do mundo, no Brasil também. A Embrapa está trabalhando nisso também, a Embrapa Florestas de Curitiba, que é a madeira transparente. É uma coisa que eu acho que é novidade para a maioria das pessoas, mas é a madeira transparente com o objetivo de substituir o vidro. E essa madeira transparente, ela será mais leve do que o vidro e mais resistente do que o vidro. E como que essas mudanças, esse impacto, ele também pode ser visto e sentido, até trazendo um pouquinho para a conversa a questão da agricultura mesmo, aqui na cidade de Caçador, né? Porque ele é uma intersecção direta entre os setores. Aí, tanto essa questão das mudanças, esses impactos,
Como que vocês estão vendo isso? Como que a cidade está reagindo? Como que vocês veem que a própria região está respondendo a algumas dessas demandas, né? Sejam elas tanto por parte das empresas, né? Que a gente vê muito essa questão da evolução, quanto do próprio consumidor, né? Porque as tendências elas acabam mudando muito rápido. Sem dúvida. Nós, na Secretaria da Agricultura, quando a gente fala em território de caçador, a gente sabe que uma grande parte, né, do território municipal é destinado, né, à silvicultura, ao cultivo de florestas plantadas, e a intersecção no meio rural do homem do campo com as empresas que fazem a matriz econômica do município, né, que geram a maioria dos empregos e tem maior impacto aí no PIB municipal, é grande, né? Então, quando a gente fala em gestão de território, como município, a gente reconhece a importância do setor madeireiro para a economia do município e vê que as inovações, as novas tendências são o que fazem com que a gente mantenha, né, sempre ativo e vivo no mercado, né? Então, muito bom, muito importante. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui nessa bancada pesada aí de conhecimento, de experiência que aqui tem. Muito obrigado pelo convite. Então, Caçador, 90 anos. Há 90 anos que alguém chegou aqui, né, e desde então, vamos usar o termo, ralou muito, né, junto com as famílias que aqui existiam, aos imigrantes que aqui vieram, e colocaram o primeiro palanque, né, nessa terra, e fez com que nós nos tornássemos o que somos, reconhecidos internacionalmente, principalmente nas exportações de um produto agregado como é a madeira. Não é simplesmente, não temos mais só serrarias, como era antigamente, onde, né, seu Nereu, serrava a serragem, ia para o Rio do Peixe, ou colocava fogo e ficava anos queimando ali. Né? Nunca antes se usou tanto o termo de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, né? Tudo se transforma. Eu acho que a indústria madeireira de Caçador, né, em toda a região, isso se aplica muito firme. Então, hoje não se perde mais nada do que é serrado. Não se encontra mais uma sujeirinha no chão de fábrica. Tudo é reaproveitado. E na sua grande maioria, não somos à toa que somos a segunda maior economia do oeste do estado, a quinta maior do estado, né? A 14ª, perdão, e a quinta em exportação do estado de Santa Catarina. Isso é uma força, como nós estávamos conversando antes, é uma força que é de geração em geração, né? Estamos aí na 3ª para 4ª geração já, onde alguns se foram, outros assumiram, novas empresas vieram, novas inovações. O mercado mundial exige isso, tanto do setor ambiental, até você colocar aquela muda de reflorestamento, ao pré-combate de uma formiga, ao melhoramento genético de uma muda, né, aos cuidados, aos tratos culturais, principalmente aos tratos culturais, para que se tenha uma madeira de qualidade, para posterior ter uma madeira de qualidade tanto para o setor nacional quanto internacional. Muito é exportado nessa terra. Se não for produto bom, não será exportado. E uma coisa que eu admiro muito, não é só você produzir, não é só você agregar valor e fazer um móvel, por exemplo, dentro de uma empresa, e sim colocar dentro de um container, fazer ela ficar num pátio de espera até a carga no navio, fazer ele viajar por 30, 35 dias, ficar mais num pátio de espera e aguentar altas temperaturas, umidade, frio, chegar lá, abrir o container, está tudo em perfeitas condições para o mercado. Isso é sensacional, sabe? Então é um privilégio estar aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho desse mercado encantador que é o da madeira, que nós, Sindicato dos Produtores, nossos associados principalmente,
defendem e falando um pouquinho só do sindicato, o que faz o sindicato, né? Nós, juntamente à Federação da Agricultura de Santa Catarina, a FAESC, né, representando o Senar aqui, trazemos muitos cursos inovadores, né, e profissionalizantes para treinar né, as pessoas que trabalham nesse setor, para que a gente cada dia mais se inove, para que a gente produza ainda melhor, com maior valor agregado em cima do nosso produto. É isso mais ou menos, Felipe. Ah, não, perfeito. É porque como ele acaba sendo todo um mercado, ele tem muitas intersecções, ele tem muitas entrevias, até acaba se conectando com todo um mercado, né? Não só nacional como internacional. Ele começa no local, começa literalmente na muda e vai parar sendo às vezes um móvel na Noruega, na Finlândia. Então ele é um mercado extremamente complexo e hoje eu até gostaria de trazer um pouquinho para a conversa essa questão que nós temos um ponto muito positivo por estar não só vivendo esse momento, como no local onde nós estamos, né? Então, a gente tem esse privilégio de poder estar convivendo no epicentro de uma grande mudança, né? Que é mundial, assim, então, muito já se falava em conferências internacionais, principalmente conferências de clima, né? Porque hoje uma das coisas que a gente conseguiria até agregar, quem sabe, muito dos produtos advindos da madeira seria, o pessoal costuma chamar, vocês provavelmente sabem muito mais do que eu sobre o assunto, até queria trazer um pouquinho do conhecimento do nosso colega Enio Parmediani para a conversa, para falar um pouquinho sobre essas economias do futuro, né? Que a madeira ela tem um protagonismo muito forte dentro delas. Perfeito. Boa tarde a todos. Nossos parabéns ao povo e à governança de Caçador pelos 90 anos, né? Que com certeza começou muito antes, com muitos desafios que foram superados e que basicamente aqui nós temos representações, né, diversas de elos da cadeia produtiva da madeira, né? E assim como já foi abordado, nós temos aqui a percepção clara da importância desde o preparo do solo para o plantio da muda, o planejamento estratégico, o planejamento do uso e ocupação do solo, de acordo com a sua vocação, os tratos culturais, efetivamente o processamento, toda a logística necessária, até chegar numa plataforma, numa condição de hoje. Está aqui o nosso presidente do sindicato da Papel e Celulose de Santa Catarina comentando sobre aonde já se está chegando, aonde estaríamos nos dirigindo, nos desafiando também neste momento a novos passos. É importante que a gente perceba que, por mais que as tecnologias avancem, que se inovem, nós vamos ter que continuar plantando madeira, cuidando, tratando de fazê-la de maneira, uma conversão, produtividade nas plataformas industriais, seja lá no processamento, com os equipamentos que nós inclusive percebemos aqui dentro da feira, né? Muitos deles são utilizados, né? A necessidade, né, de evolução e basicamente a percepção de que nós temos aqui em Caçador e região, né? Talvez aqui o pessoal possa dimensionar um pouquinho o setor. O pessoal comenta em torno de 1.600.000 hectares de plantio no sul do Brasil aqui. O Brasil em torno de 9 milhões de hectares de florestas plantadas, conduzidas neste padrão, mais ou menos que nem nós temos aqui. E a importância de termos uma distinção no mercado internacional, como o Silvão falava, né? Literalmente chegamos no momento do desafio. Aliás, nesse setor nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil, sempre se transpor desafios, obstáculos, havia tecnologias, legislações e assim por diante. Então nós sabemos que existem espaços para ganhar produtividade, competitividade, mas existem desafios. E um pouco quero me reportar aqui o que o seu Bal comentava sobre a história dos produtos derivados da madeira. Eu me lembro de uma conversa que nós tivemos oportunidade de participar com um líder mundial na produção de leite, processamento de leite. Ele chegou e perguntou para umas lideranças que estavam naquele ambiente: vem cá, no Brasil, quantos produtos vocês fazem do leite? Aí o pessoal começou a fazer a conta, né?
10, 20, 15, 30, tal. Aí nós aqui fizemos 1.400, inclusive alimentos. Então, basicamente, nós, olhando essas conversas do seu bom agora, começa a pensar na mesma coisa do leite. Que nós, a nossa concepção é a madeira, o pallet, o laminado, não sei o quê. Mas o que a gente está vendo aqui é nanotecnologia em pleno funcionamento. Então, de repente, está vindo para cá, né? Eu sei que no ecossistema local de inovação se pautou a madeira como algo que seria, entre aspas, uma vertical para ser avaliada. E aqui, conversando informalmente, a gente já começa a perceber que existem talentos e competências. Logicamente, né, como o seu Bom comenta, a gente vai ter que buscar fora. Mas essa rede e esse suporte que nós temos através das estratégias das políticas públicas do município, do suporte e complementaridade através do Senar, Sindicato Rural e outros entes, institutos, universidades e assim por diante. E da atuação da governança, parece que se aproxima ou literalmente começa a aparecer no cenário alguns desafios novos, talvez aí na indústria, que possa complementar ou ser, vamos dizer assim, transporte ou passagem, né? Para que a gente possa chegar não é nos 1.400 subprodutos do leite, né? Mas talvez alguns mais aí da madeira. É isso aí. Pelo menos uns 200, né? Por aí. Já é feito isso, né, senhor? É, muita coisa já começou. Já é feito. E isso que a gente estava falando, né? A pesquisa vai nos proporcionar aumentar consideravelmente, né, os subprodutos da madeira, né? Eu só quero fazer um parênteses aqui, porque o presidente do Sindicato da Indústria da Madeira de Caçador e região, que é o seu Aurélio de Bortolo, que é um lutador, ele infelizmente está viajando, não pôde estar aqui hoje, mas eu queria fazer até uma homenagem a ele, né? Porque o Sindicato da Madeira, o SINCA, se encarregou de reformar os vagões lá do Museu do Contestado. Lá foi feito um trabalho magnífico. Eu convido as pessoas que ainda não conhecem que cheguem lá para conhecer o trabalho que foi feito naqueles vagões. É sensacional, né? E uma grande atividade também do sindicato que atua na área de reflorestamento é o controle da vespa da madeira. A vespa é uma inimiga do reflorestamento, e se deixar ela atacar uma área, ela destrói aquela área. O que o sindicato tem hoje? O sindicato tem hoje um grupo que trabalha no combate à vespa da madeira. Então nós temos, além dos associados, que já são associados do sindicato, outras pessoas, mesmo não sendo associadas, até pessoas físicas, que têm áreas de floresta, né, que as pessoas plantavam com o objetivo de ganhar no futuro, né, e muitas estão ganhando hoje. Tem muitas pessoas físicas que também participam desse projeto, que é o projeto de controle da vespa da madeira. E para não pensarem que é usado qualquer tipo de produto que possa agredir a natureza, esse controle é feito geneticamente. Esse controle é feito através de nematóides que são produzidos e fornecidos pela Embrapa de Curitiba. Esses nematóides são introduzidos no ninho das vespas, e todas as que crescerem e nascerem daquele ninho serão estéreis. Então, com isso, você consegue controlar a população de vespas e evitar que ela destrua os reflorestamentos. Então, só para dar uma noção, hoje, só nesse projeto do sindicato, que tem o controle da vespa da madeira, são mais de 50 mil hectares aqui na nossa região, Caçador e municípios vizinhos. Então o Caçador tem uma reserva de pinos muito significativa. Se nós temos hoje 50 mil mais ou menos sendo controladas, o controle começa a partir do 7º ano, 8º ano e vai até os 25 anos, né? Nós vimos aqui na entrada uma árvore que a Frame disponibilizou ali, uma tora, que tem 44 anos de idade, de pinos, né? Então, se você não tem nesse projeto do controle da vespa da madeira todo o reflorestamento de 1 a 7 e todo o reflorestamento acima de 25 anos,
As empresas de caçador aqui devem ter em torno de 100 mil hectares de pinos para a sua própria produção de madeira, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque o sindicato, às vezes, não é apenas você ter o sindicato para fazer negociação com o sindicato laboral, que é importante também, né? Mas não é a única coisa, né? Então o Sindicato da Madeira é um sindicato que está realmente trabalhando fortemente para os seus associados, para caçador e para a região. Não, isso é bacana porque ele vira uma vértice, né? Ele não é um movimento unitário, mas sim uma vértice que ele vai compilando vários tipos de, não só soluções, né? Mas também parcerias, problemas que são trespassados em conjunto, né? Porque acaba sendo do interesse comum de todos ali, enfim, essa complementariedade que seria. E eu até achei bacana, o Enio até puxou sobre a questão da vertical, né? Que é um assunto que ele começou a entrar mais em voga, principalmente dentro do que a gente chama dos ecossistemas, né? Então, o ecossistema de inovação, ele acabou se transformando com o passar dos anos, né? Ele é um movimento relativamente novo em questão de história, porém a gente percebe que ele está gerando algumas transformações porque ele está indo também para os setores, né? Um dos mais famosos lá do Vale do Silício, que é do setor da tecnologia, ele foi se transformando para virar o que é hoje, né? E a gente percebe que essas questões de vertical, ele vai muito de encontro com o que cada região tem de fato de mais forte, de expertise, de vantagem competitiva. Então, eu até achei bacana porque o Gustavo ele esteve acompanhando com a gente alguma coisa que a gente que trabalhamos dentro do Impacta Agro, né? Sim. No Inova. Até nessa fala, quando se fala em verticalização, fala da questão da madeira e da sua importância na economia do município. A gente sabe que acho que em torno de 30%, 40% do território de Caçador são de florestas plantadas, né? A gente tem aproximadamente aí 1.000 km² de território, e quando a gente fala em inovações nessa área, o que até acho que é importante trazer aqui os resultados e essas apresentações que têm sido feitas aqui na Expo, né? A gente vê que todos os protagonistas do setor estão expondo, né? Mostrando aqui para a população caçadorense o que é o mercado da madeira. Às vezes o cidadão que está lá na sua casa, às vezes não conhece o que a empresa ali do lado está fazendo, mas essa feira, a Expo 90, né, que enfim está sendo um sucesso, ela está aproximando, né, as empresas, né, os seus produtos, trazendo as inovações. Todos que estão aqui estão mostrando nos seus stands os seus produtos, as suas amostras top de linha, né, do que eles estão trabalhando no momento. Então, ontem também a gente teve uma das necessidades mais demandadas pelo setor, né, teve uma resposta ontem, né, através do prefeito Alencar Mendes e o governador Jorginho Melo, que esteve também presente com a anunciação, né, da nova SC350, né, que eu acho que atende as maiores aspirações de todo mundo que mora aqui em Caçador, trabalha, empreende aqui, que é poder escoar toda essa produção pela estrada, né, para chegar lá no porto, enfim, e conseguir exportar. Então, um sucesso, né, muito legal. Bacana. Posso pegar um ganchinho do que o Gustavo comentou, né? Com certeza. Eu vou falar um pouco de números mais redondos agora. A gente estava comentando da área plantada, tá? Santa Catarina planta um pouco mais de 700 mil hectares de floresta, né? Do que 1 milhão e pouco que o Enio comentou, do sul do Brasil. 700 fica aqui em Santa Catarina, dos quais 90% disso é pinos, tá? E vou além disso. Esses 700 mil, 80% disso está na região de Caçador e num raio de 100
120 quilômetros daqui. É onde é a maior concentração e plantio. Tá. É aqui. Tudo com a gente, basicamente. Maior município hoje é Santa Cecília, né? É o que mais planta, nosso vizinho, 70 quilômetros daqui. E, né, e depois vem a Lages e depois, né, Caçador aqui é o terceiro em área plantada. Tudo isso se dá em 1955, né, seu Nereu, para cá. Mas o forte mesmo de 80 para cá, 90, né, com o novo Código Florestal, né, a Eco 92. Então nós estamos falando em 32 anos para cá que a força de tecnologia, melhoramento genético de mudas vem instalando, né? Vem sendo mais sendo ajustados, treinados, ensaiados, né? E melhorados. E um pouquinho só da estrada, eu vou falar um pouquinho de Caçador. Ontem sim o governador anunciou, né, a revitalização da SC 350. Essa é uma área que se eu pudesse e conseguisse recursos para ela ser diferente, eu faria. Primeiro estamos falando em Caçador, que nós temos uma área de pista de asfalto no território caçadorense, vamos dizer assim, de 70, 80 quilômetros talvez, né, no perímetro urbano onde passam esses caminhões. Mas de estrada e chão nós temos 1.600 quilômetros. 1.600 quilômetros de estrada e chão. Eu acho que é isso, né, Gustavo? Que o prefeito falou esses dias. Então vocês vejam que a dificuldade também que o município tem, porque não é só pinos que aqui se planta. Tem o gado do leite, tem, né, o corte, tem suínos, aves, o hortifruti, que aqui é muito forte. E automaticamente temos o pinos. Aí você vê, 2023 chove quase tão quanto 83 e nós temos que puxar essa madeira. Então as nossas estradas foram projetadas antes disso, quando o caminhãozinho carregava 15 toneladas, né? Os caminhões hoje estão de 60 toneladas, tem que baixar, não vai mudar. A gente está falando de quantas toneladas hoje, mais ou menos, em um caminhão? Os caminhões hoje carregam 60 toneladas, né? Bem tranquilamente. Então é basicamente um carregando mais 3 em cima. Mais 3 em cima. Então, o que criticar é fácil, né? Mas o que agora, como que o município vai fazer 1.600 quilômetros? Não tem recurso para isso, né? Então esse é um desafio também para que a gente traga essa madeira, né, para o centro industrial, mas também não deixe descoberto as outras atividades. Né? Então esse é um desafio aí. Quem sabe para Caçador 100 anos a gente volte aqui, né, senhor? Volte para esse podcast e volte a falar sobre isso, né? Se me permite, você comentou sobre o início, né, do reflorestamento em Caçador. Eu quase que participei do início, porque você falou em 1955, nessa época, 55 até 1960, a única empresa que plantava pinos era a Klabin, que hoje é o maior fabricante de papel e celulose do Brasil e uma das maiores do mundo. Mas eu comecei a trabalhar na Primo Tedesco em 1962. E isso faz então 62 anos. 62 anos. Correto? Quando eu comecei a trabalhar na Tedesco, quem estava administrando era o fundador ainda, Primo Tedesco, certo? Aí o Primo Tedesco recebeu do antigo Instituto Nacional do Pinho, na Taquara Verde, que hoje é o IBAMA, correto? Nacional, era o IBDF, né? Era IBDF, ICMBio agora. Depois ICMBio agora. Já mudou também, agora ICMBio. Quem era o administrador naquela época do Instituto Nacional do Pinho? Seu Jussi Varela, que depois foi prefeito de Caçador, por sinal um dos melhores prefeitos que Caçador já teve, porque ele modernizou a prefeitura de Caçador. E o seu Jussi Varela importou dos Estados Unidos semente de pinos e distribuiu para alguns madeireiros de Caçador. O Primo Tedesco foi um dos poucos, ou talvez o único, que acreditou. Lá na década de 60. Plantou o movimento. Começou a plantar pinos. E aí outros madeireiros de Caçador, famílias tradicionais daqui, né,
Não, mas essa madeira do Pinos é uma madeira muito mole, isso aí não vai servir para quase nada, porque só serravam araucária e embuia. Cara, você não pode comparar a dureza de uma embuia com pinos, né? Só que o primo Tedesco, ele enxergava longe. Ele nos dizia, se uma araucária demora 50, 60, 70 anos para poder ser cortado, e uma embuia demora 300 anos para poder ser aproveitada, vocês acham que nós vamos ter araucária e embuia por muito tempo? Não vamos. Nós temos que ter um produto de crescimento rápido, que foi o Pinos. Quando eu saí da Tedesco lá em 1900 e ano 2000, acho, de 62 a 2000, quando eu saí da Tedesco, a Tedesco tinha 10 mil hectares de terras. Desses 10 mil, 6 mil hectares já estavam plantados com pinos, certo? Com o passar do tempo, né, a escassez do araucária, a redução de disponibilidade de embuia, fez com que todos os madeireiros, toda a indústria madeireira de Caçador, passassem a adotar o Pinos como seu principal produto, e que é até hoje. Mudanças das leis ambientais também, né, senhor? Proibiram, né? Proibiram. A Eco 92 foi um marco divisório total, né? 30 anos atrás. A árvore de 44 anos que está ali fora, né? Ela é um pouco antes, né? 81, estamos falando, né? Ano do meu nascimento. Mas é um Pinos que está ali. É um Pinos. E é um Pinos que tem mais... Eu não fui lá medir, mas deve ter quase 60 de diâmetro. Tem. 60 centímetros de diâmetro, um Pinos. Para vocês verem, hoje as indústrias, novas indústrias, já nem mais beneficiam aquele tamanho de tora. Essa madeira, ela poderia ir para a lâmina, né? Ou para serrarias, né? Mas a serraria já tem que ter meio específico pelo diâmetro dela. Ela nem passa mais pelas novas indústrias. Já passou da... Já passou. Então vejam bem, um território que tem know-how, sabe fazer, tem capital, está investido, está aí as plataformas industriais, né? Tem gestão, porque literalmente nós também percebemos que estamos em muitas empresas terceira, quarta geração, segunda geração, e literalmente tem inteligência já que está sendo construída, né, pela visão de complementariedade, ou seja, nós percebemos já os atores, né, essa governança que existe conversando entre si, usando a pesquisa. Aqui agora há pouco foi citado aqui a solução da Vespa, né, da madeira, onde se foi buscar o tratamento biológico. Eu vejo complementariedade nas atuações de preparação das equipes técnicas a campo, pelos cursos lá do Senar, literalmente. Vejo as estratégias também do governo municipal na questão da logística, né? Até a própria aproximação com as universidades e os institutos federais. Exato. Né? Então são desafios, eles são efetivamente estão aí para serem vencidos, né? Ou de uma maneira inteligente serem superados. E logicamente que essa competência, esse saber fazer aqui de Caçador conquistou mercados internacionais. Mas os Estados Unidos de repente tem lá só a Geórgia, tem 9 milhões de hectares plantados. Tudo bem, mas nós estamos exportando lá, quer dizer que algum diferencial competitivo nós temos. E essa visão de competitividade que eu vejo também, que vem no bojo dessas nossas empresas, e de repente aí uma dica aí para o Inova, né? O Inova Contestado, se for trabalhar, de repente associar essa questão da madeira, a questão da indústria química, ou desses processos que podem ser desenvolvidos, alguma startup nessa linha. Quer dizer, vamos botar essa nossa turma aí, que está de repente procurando oportunidade para investir, para inovar, né? Pensar no processo cadeia produtiva, porque aqui a gente está vendo aqui os equipamentos, a gente está vendo as iniciativas, está vendo os resultados dos produtos, seja na área de imóveis, de outros subprodutos ou de produtos nobres que saem aqui da madeira, que estão ganhando o mundo. Então, por que é que efetivamente não representa aí uma oportunidade de conexão, né? Tanto da questão das nossas plataformas industriais, das nossas grandes empresas, com literalmente essas oportunidades, né, de desenvolvimento e inovação. Mas eu queria parabenizar, até porque quando eu cheguei aqui o ano passado, o senhor me deu um livro. O senhor me deu um livro para mim ler sobre a história do pinheiro aqui, do pinheiro, da araucária, do Pinos, né?
e me falavam de uma tal de pimenta rosa. A tal da pimenta rosa, fomos descobrir que ela vem a peso de ouro lá do Espírito Santo, né, de outro centro, e que é a pimenta aroeira. E então, se alguém sabe usar, como preparar, a gente está querendo saber aí, porque eu acho que as matas secundárias, aquelas que o pessoal preserva, tudo aí, tá cheio de aroeira aí para tirar a pimenta rosa. A gente descobriu, inclusive, em conversa com o empresário, que essa pimenta que a gente tem aqui em abundância, né? Ela cresce muito bem aqui no... É nativa, né? É nativa. Ela e a erva mate, né? Ela é muito usada em temperos na França. Então, temperos que são de requinte, eles estão sendo usados na França e a gente tem aqui em solo abundante, né? Quem sabe seja um... Brincadeira à parte, né? Vamos falar da madeira. Que Mas dá para começar a explorar também, né? Ela estava sendo confundida com a arroeira natural daqui, então ela era parecida com o bugreiro. Então ela passava muita coceira para a pele. Uhum. Ela tem alguma reação, uma sim. reação dermatológica em algumas pessoas, a árvore, né? Não a pimenta. Não a pimenta. E aí muita gente ignorou ela e cortava ela para que era um problema, né? Sim. Mas essa que é a beleza da questão da interdisciplinariedade, né? Então, a inovação, ela vem muito de encontro, de juntar várias frentes, né? Que às vezes por muitos anos, décadas até, trabalharam cada uma na sua frente. Exato. Porém, hoje em dia a gente percebe que a gente consegue tirar vários subprodutos dessas intersecções de área. Sejam elas de, não sei, quem sabe o desenvolvimento agrário de outros, né, de outros produtos, fazendo esse intermédio dentro da madeira, as próprias petroquímicas muitas vezes, né? Aliás, a madeira é o sucessor natural do petróleo, né? Toda a cadeia está comprovado pelo que aqui o seu Bol traz, a sucessão. Ele substitui o petróleo em qualquer dimensão. Obviamente, economicamente, algumas coisas ainda não, mas... A energia elétrica também, né? Isso que nós estamos falando, né, Enio, que agora já passando para celulose, isso que não é nada mais do que um subproduto da madeira, né? Que a celulose também vem do pinus ou do eucalipto, né? Mas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas na área da celulose, e que eles já estão chamando aqui de celulose, nanocelulose, quer dizer, vai lá no microscópio para ver ela, né? A nanocelulose, cara, é uma coisa impressionante, porque hoje se fala em celulose, você pensa, não, celulose é para fazer papel é para fazer embalagens, caixas de papelão. Mas não é só isso. A celulose branqueada é utilizada para fazer papel de imprimir e escrever, né? Que é a celulose branqueada. Mas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas hoje em vários países do mundo, né? E o Brasil está engatinhando nisso, através da Embrapa e também através do Senai. O Senai está participando de algumas pesquisas nesse sentido, onde nós vemos a celulose sendo utilizada para cimento de dente, cimento dentário, para transporte do medicamento dentro do organismo, aquelas cápsulas. As cápsulas, podem ser feitas com celulose, com nanocelulose, né? Guia de regeneração de cartilagens. Implantes médicos podem ser absorvidos pelo organismo e regenerar células ósseas e regenerar as cartilagens. Muito provavelmente o nosso organismo ele tem uma taxa de rejeição muito baixa a essas estruturas, né? Porque a celulose hoje já é utilizada, né, em medicamentos, já é utilizada em tecidos. Uhum. Eu até estive num encontro do sindicato alguns anos atrás e o fabricante de tecido de celulose deu uma amostra para cada um dos participantes. Eu trouxe e entreguei para o Zé Tombini. Isso aqui é teu futuro, cara. Você vai fazer roupa com isso aqui, ó. Você vai fazer roupa com celulose. E é impressionante, cara. Você pensa, tecido de celulose? Sim. Medicamento que usa celulose, cosmético que usa celulose. Uma membrana feita com celulose que acelera a cicatrização de queimaduras da pele na área médica. Uhum. Então, o que nós temos para pesquisar, o que nós temos para desenvolver, não sei se nós temos caçador
capacidade para pesquisar tudo isso. Mas alguma coisa pode ser pesquisado, e que nem diz o Enio, o que nós não temos aqui nós vamos buscar fora. Não tem problema. Vamos em frente. Vamos em frente. Porque tanto hoje está sendo usado muita gás já, né? Tratamentos hospitalares aí, porque é um produto orgânico, né? E ele, né, consequentemente bem feito dentro da tecnologia que a medicina, né, que a ciência aplica, porque é a saída. Né? O material pinus é plantado, é renovado. Quando a gente fala assim, aumentou o desmatamento, né, das matas, nunca se plantou tanto floresta nos últimos 30 anos que nem agora, né? Então, nós temos que parar com aquele mito de destruição. Sim. Por isso que o Inova Contestado aqui, parabéns para a Expo, está trazendo pessoas aqui para falar a verdade, né? Sim. Os jovens estão aí, as crianças estão vindo ver isso na prática, passeando por aqui. Isso o empresariado está de parabéns para mostrar o que é verdade. Chega de mitos. A importância de que hoje na indústria você não bate mais tora, né? Você entra para estudar, você entra com um conhecimento para melhorar principalmente as tecnologias, né? Então, o ganho de produtividade está muito mais ligado ao ganho de competitividade tecnológica e você ter pessoas capacitadas ali para estar desenvolvendo e operando essas tecnologias, né? Que hoje acaba sendo um dos principais desafios, né? E que nós, como sociedade, como empresa, como pessoas, né, civis, de comunidade, governança em si, a gente tem que tomar junto para conseguir superar, né, que estamos surfando uma onda boa, não estamos nadando contra a maré. Então, acaba sendo um indicativo muito positivo de tudo isso e que muito desenvolvimento ainda virá, né? Então, pessoal, eu gostaria imensamente de agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando com cérebros tão ilustres e pessoas tão importantes aqui no desenvolvimento, nesse futuro que está sendo construído, né? Tanto em Caçador como em toda a região. E agradecer novamente o Sr. Nereu, Enio, Sr. Edson e Sr. Gustavo. Também um abração honorário, né, ao Sr. Aurélio, que por conta de uma viagem acabou não podendo participar, mas que vai ser muito legal. Quem sabe a gente não pode marcar um próximo papo, né? Com certeza. Tem pouca coisa para... Tem bastante assunto. A gente tem bastante coisa ainda para conversar. E então, apenas para a gente dar o... Não é ainda o caso desses jovens que estão aqui comigo, né? Mas vocês jovens ainda têm muito entusiasmo, muita saúde e muito dinamismo para fazer as coisas. Nós, na minha idade, o que nós podemos fazer? Transmitir a nossa experiência e ajudar dessa forma. Não, e a gente adora ouvir. É o que eu adoro, muito mais do que falar é escutar, porque o conhecimento ele é passado de uma forma tão rica que às vezes uma universidade, às vezes anos de experiência, ele não te traz um insight, não te traz uma conexão que uma conversa com alguém que viveu isso tem para passar para a gente. Então, obrigado muito a todos vocês que aceitaram estar aqui com a gente nessa conversa no meio da Expo, né? Um podcast no meio do pavilhão da indústria. Quem diria, né, que tá dando certo. Foi uma honra. Já deixar vocês convidados para a gente bater um papo mais focado sobre isso, lá no Inova Contestado. Sim. Daí. A gente vai fazer o convite daí, com mais calma. Eu posso dar um minutinho só de agradecimento, claro, Felipe? Por favor. A gente gosta de falar, né, Enio? O Sr. Nereu. Sr. Nereu, eu aprendi uma frase de um poeta uma vez que dizia assim, ó: não é o futuro que puxa, e sim o passado que empurra, tá? Então,
Meu sócio sempre comenta assim que hoje em dia a gente não tem alguém que aperta o botão. Nós somos do tempo do boi e do cavalo. Foi assim que começou o reflorestamento. Hoje tem as máquinas aí, que com um simples gesto, com a simples programação e apertando o botão, ela faz quase tudo. Mas nós temos que cuidar de formar essas pessoas que apertam o botão. Então esse é a frase que eu quero deixar, que se depender de nós, né, FAESC, Senar, Sindicato dos Produtores de Caçador, estaremos unidos e juntos para formar essas pessoas que apertam o botão. Muito obrigado pela oportunidade a todos dessa mesa, e é um privilégio estar aqui, tá? Tenhamos todos uma boa semana, um restinho de fim, que pena que acabou, né? Tá acabando. Passa muito rápido, né? Obrigado, gente. E não esqueçam, pessoal, de seguir a gente nas redes sociais, principalmente no @InovaContestado, @SebraeSC e @JornalismoUniarp, para ficar por dentro das novidades, né? Também para falar sobre os próximos episódios do InovaCast. E também, não menos importante, tá, pessoal? A gente está com a página do Sebrae Startups no Instagram, que é @Sebrae Startups. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Uma honra estar falando com cada um de vocês. E Expo 90, viva Caçador, viva a nossa região. Parabéns. Valeu, obrigado. Obrigado, muito obrigado.